Boa noite com Jesus. Deus honre a nossa fé. No livro de Êxodo, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 13, para meditarmos um pouquinho nesta noite e termos o nosso período de oração. Sabemos que o nosso Deus está simplesmente esperando pela nossa perfeição. Senhor Deus, em cuja presença nós estamos, pois o Senhor cumpre todas as suas promessas. E o Senhor tem nos prometido que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor disse: eu estarei ali no meio deles. Assim sendo, bom Deus, com reverência, com aquele temor reverencial, nós queremos aproximarmos de Ti. Já foi agradecido pelo dia que o Senhor tem nos dado, um dia de labor, porém um dia de vitória. E a maior vitória é poder nos encontrarmos aqui na casa do Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossas fraquezas. Perdoa toda a nossa natureza humana, nossa carnalidade. E leva-nos à perfeição, tirando de nós tudo o que impede. Ó Deus, tudo aquilo que não lhe agrada. Não nos deixe nunca entristecermos ao Espírito Santo do Senhor. Pois não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vem, porém cremos que o Senhor já está voltando. Então venha e nos prepare. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Vamos ler a Bíblia. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Em outras palavras, eu matarei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Amém. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Veja, praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Assentai-vos. Aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 30, Paulo nos diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais. Como foi o seu dia hoje? Temos vindo à igreja, à casa do Senhor, para fazer uma estimativa, né? Para ver onde estão os nossos pontos fracos, de onde precisamos sair e ir até o lugar aonde devemos ser encontrados na vida do Senhor. Então eu pergunto, como foi o seu dia hoje? Espero que foi tudo bem, não é? Espero que não houve nada que pôde entristecer ao Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados para o dia da redenção. O sinal que Israel aplicava foi
ordenado por Deus através de seu profeta, aquilo mostrava o sangue aplicado ali nos umbrais e nas vergas da porta. Aquilo mostrava que o cordeiro havia sido morto naquela casa. Aquilo mostrava que eles estavam em obediência à mensagem que Deus lhes havia entregado, o aviso, as advertências, porque ele prometeu que naquela noite feriria, mataria todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais. E disse: na casa em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Então, o sangue aplicado falava que o cordeiro havia sido morto. E se o cordeiro havia sido morto, era um sinal que a mensagem de Deus tinha sido obedecida ali naquela casa. Nós aprendemos que Israel veio através de muitas coisas, porém, foi no tempo da tarde, quando o sinal foi requerido. Foi justamente no tempo do êxodo, foi na hora da saída. Sair do Egito e entrar na terra prometida. Então o profeta William Marion Branham, Deus através dele tem nos dito: Israel veio através de muitas coisas. Porém, foi na tarde quando o sinal foi requerido. O sinal ali é o tipo do Espírito Santo hoje. Deus requer o Espírito Santo em cada um de nós. É o requisito de Deus. Então, o profeta diz: não foi pela manhã, não foi na preparação dos 14 dias, porquanto guardavam o cordeiro, mas foi no tempo da tarde, foi na hora do êxodo, foi na hora da saída. Agora, amados, o nosso Elias diz: estamos vivendo nas sombras da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a ira está pronta para cair. Deus tem mostrado sua graça, sua misericórdia, como também tem mostrado o seu poder. Porém, rejeitar isso, então, é entrar em juízo, não é isso? Então, Deus está requerendo um sinal. Isso sendo que você mesmo, cada um de nós individualmente, e isto sendo que você mesmo haja recebido o seu sinal. Amém. Oh, amados, sabemos que a justificação pela fé foi uma obra do Espírito Santo. A santificação é uma obra do Espírito Santo, não é isso? E, digamos, a restauração dos dons espirituais na igreja foi uma obra do Espírito Santo. Mas e agora? Essa mensagem restauradora que Deus tem trazido para nós, conforme suas promessas em Malaquias 4, versos 5 e 6, São Mateus 17, 11, que o Elias viria e restauraria todas as coisas. Então, isso é também o Espírito Santo. Isso é o preenchimento do vaso. Então, não o entristeçais. É a sua parte, é aquilo que você tem que fazer.
Não vá você, digamos, aquele ditado antigo, não é? Empurrar o boi no buraco para depois de tirar ele no domingo, não é? Não vai você procurar encrenca. Os antigos diziam assim, arenga, né? Sair por aí arengando com um e com o outro. Isso vai entristecê-lo, porque nós ouvimos aí no culto passado que uma fonte de água não pode produzir água doce e amarga ao mesmo tempo. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Então essa é a hora de orar, essa é a hora de vigiar. Essa é a hora de desprender de todos os cuidados desta vida terrestre. É claro, não vamos sair de um extremo e entrar no outro, não é isso? Mas não vamos ficar sentados, acomodados, como que diz aí, né? Deus dará. Olha, nós ouvimos aí no culto passado que Deus deu a terra para Israel. Não é isso? Mas eles tiveram que limpar, tiveram que tirar os inimigos, tiveram que entrar lá e derrubar os muros de Jericó. Tiveram que fazer a parte deles. Vamos fazer a nossa. Porque a promessa não é de uma terra terrena aqui na terra. A promessa é de um lar celestial. Amém. Então, o irmão Branham continua dizendo, Deus está requerendo um sinal, e isso é sendo que você mesmo haja recebido o seu sinal, o Espírito Santo. Essa é a única maneira e o único sinal que Deus tomará em conta. Sabe por quê? Porque é a vida literal de Jesus Cristo voltando para você. É a vida literal de Jesus Cristo voltando para o crente, como ele prometeu, não vos deixarei órfãos, vou e venho para vós. No dia de Pentecostes, Deus voltou para habitar na sua igreja, para habitar no seu coração. Amém. Que coisa gloriosa, não é? O Espírito Santo. Essa é a única maneira, é o único sinal que Deus tomará em conta, porque é a vida literal de Jesus Cristo voltando ao crente. A vida do animal não podia voltar, nós temos aprendido isso, né? Porque era uma vida animal. Então, por isso, o sangue tinha que ser aplicado nas vergas, nas umbragens da porta, para que todo aquele que passasse em frente daquela casa soubesse que havia um sinal de sangue naquela entrada. E o sinal de que um animal havia morrido naquela casa. Irmão Branham diz, amém. Assim tem que ser com cada crente selado com o Espírito Santo hoje em dia. O sinal que o sangue derramado do Cordeiro, aquela vida que estava no Cordeiro, tem voltado, ele tem selado publicamente, para que todo aquele que o vê, ou que lhe fala na rua, possa saber que o sangue tem sido aplicado, e o sinal da vida que estava no sangue está sobre ele, sobre o indivíduo, e então está seguro de que não receberá a ira. Esse nosso Deus é um Deus muito bom, é um Deus misericordioso, é um Deus de compaixão, é um Deus cheio de amor. E não é o amor filho, não é o amor ágape. Amém.
O amor humano, o amor filho, é muito diferente, é um amor interesseiro, né? Toma lá e dá cá. Mas o amor ágape, o amor divino, o amor de Deus é diferente. A Bíblia chega a dizer que nisto está o amor de Deus, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós a seu tempo, sendo nós ainda pecadores. Amém. Então, nosso Deus é um Deus misericordioso. Só mais um pouquinho de leitura. Agora, como poderia haver um sacrifício mais perfeito do que o próprio Deus fazendo-se expiação? Acha que poderia ter alguma coisa mais perfeita? Não. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador. Aleluia. Então, amados, vamos lembrar, a Bíblia explicitamente diz que nós somos redimidos através do sangue de Deus. Amém. Se é o sangue de Deus, é um sangue perfeito. Então é uma redenção perfeita. Amém. E nós não fomos apenas salvos pelo sangue. Nós continuamos cada dia, cada noite, sendo salvos pelo sangue, porque há uma propiciação de sangue fazendo asepsia por nós dia e noite. Nos diz o nosso Elias, e eu creio, fazendo asepsia por nós dia e noite, para nos manter limpos diante dos olhos de Deus. Deus olha para nós através daquele sangue. Agora, nós não vamos abusar da bondade de Deus, né? Nós não vamos abusar da bondade de Deus. Nós vamos ser gratos, não é? E fazermos a nossa parte da melhor maneira que pudermos. Vamos endereçar, vamos dar a Ele o melhor que temos. Então, a vida que temos hoje, deixa eu voltar aqui. Quando Deus se fez carne e o seu próprio sangue criador, foi a única maneira em que a vida de Deus podia voltar. Porque todos nós nascemos em pecado, nascemos pelo sexo. Então a vida que temos é do mundo, e essa vida não permanecerá. Está escrito, Paulo disse que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Já é uma coisa julgada e condenada, por isso ela tem que ir aí. Veio do pó, ao pó tornará. Porém, Deus vai criar um outro corpo em torno desse, aleluia, para nós vivermos eternamente. Então a vida que temos é do mundo, e essa vida não permanecerá, porque já é uma coisa julgada e condenada. Ouça que o profeta diz: não se pode lhe colocar um emprasto. Não há maneira de emprastá-la, nem de consertá-la. Não há maneira de melhorá-la. Tem que morrer, tem que voltar ao pó. Esse é o requisito, tem que morrer. E o substituto, a vida, Jesus Cristo, tem que entrar em você. E isso é o Espírito Santo, o sinal de Deus de que você tem aceitado o sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Esta mensagem, o sinal, o profeta diz que foi a mensagem mais sobressalente do seu ministério, e Deus ordenou, dizendo a ele para colocar isso sobre o povo, colocar isso sobre a igreja. Então ele diz, agora isso já está em vocês, agora é entre vocês e Deus. Que Deus ajude a nossa fé, nós estamos de posse disto. Então,
este é o requisito de Deus para esta hora. A mensagem do tempo da tarde é de aplicar o sinal. Satanás nos tem atirado toda a classe de falsificação, como isso de estreitar a mão, as evidências, e etc. Porém, esqueça tudo isso. Esqueça tudo isso. Eu falei em línguas, eu profetizei, eu curei enfermos, expulsei demônios. São as evidências. O profeta está dizendo, esqueça tudo isso. A hora tem chegado quando o sinal mesmo, não algum tipo de falsificação, nem algo manufaturado ou substituto. A hora tem chegado quando o sinal mesmo se está identificando em nossos meios e até está provando que Ele é o mesmo Jesus ontem e hoje e para sempre. Amém. E está corretamente com a palavra. O sinal tem que ser aplicado. O homem que diz que tem um sinal e nega esta palavra, que é dele, que é de Jesus, que é de Deus, que é do Espírito Santo, isso não pode fazer. O sinal tem de estar presente. Vendo eu sangue, veja, aquele sangue vos será um sinal. Agora, o Espírito Santo, a vida que estava no sangue, é o sinal que tem voltado para estar no cristão. E o caso está concluído. Sim, Senhor. Amém. Aleluia. Podemos deitar e dormir tranquilamente, porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Aleluia. Tem mais um tempinho. A morte estava ferindo a terra. Deus já havia mostrado tanto a sua misericórdia como o seu poder, os sinais e maravilhas. E agora detenhamos aqui por um momento para recordar o que ele tem prometido que sucederá nos últimos dias. Pode ser que a nós também nos convém um inventário. Pode ser que a nós também nos convém um inventário. Fazemos um inventário introspectivo na nossa vida. Estou eu em dívida com Deus? Ou a minha vida está certa com Ele? Tenho eu preenchido os requisitos de sua palavra? Fazer um inventário introspectivo. Ele havia feito tudo isso e, sem dúvida, eles ainda não desejavam arrepender-se, nem tampouco crer na mensagem do dia. Todavia, não queriam fazê-lo. Ainda que havia sido exposto em plena vista e havia sido claramente mostrado. E quando você vê tais coisas sucedendo, esse é o sinal de que há um juízo muito próximo à mão. O juízo seguirá tais coisas. Quando se rejeita a graça e a misericórdia, então o que resta é o juízo. O juízo sempre seguirá a graça e a misericórdia quando Deus mostra. Sempre tem sido assim. E isto, hoje em dia, não será nenhuma exceção. O juízo sempre segue a graça. Quando a misericórdia tem sido desprezada, então somente resta o juízo. Sempre será assim. Vamos parar aqui.
Então, amados e preciosos irmãos, filhos e filhas de Deus, irmãos que nos ouvem pela internet, nós reconhecemos que a misericórdia de Deus, a sua soberana graça, tem estado sobre nós. Nós não somos melhor que ninguém, mas Deus tem feito de nós pessoas diferentes, com a revelação da sua palavra. E nós estamos de posse disso. Disso o quê? De posse da vida eterna, de posse do arrebatamento. Amém. É isso verdade? Então vamos procurar, amados. Vamos fazer um inventário na nossa vida, acertar se tem alguma coisa para acertar, e daqui para frente vamos pensar mais em Deus. Estou pensando em Deus. Estou orando a Deus. Seja onde for que esteja fazendo, dirigindo o meu caminhão aí nas rodovias, ô Senhor, não é? Continue comigo, Pai. Ele tem sido bom com todos nós. Como eu sou grato a Deus. Eu sou um dom ninguém, eu reconheço. Não tenho nenhum mérito, mas Deus tem sido gracioso para comigo. Deus tem sido gracioso para com você. Amém. Então, não deixe que o diabo te leve através de outros pensamentos. Oh, mas, olha, sabe de uma coisa? Acho que eu não sou eleito coisa nenhuma, né? Olha, se você não fosse uma pessoa escolhida por Deus, você não estaria nesta mensagem. O diabo já teria te arrebatado e você estava lá fazendo a vontade dele. Mas Deus, estamos nas suas mãos e ninguém pode arrebatá-los de sua mão. Vamos orar um pouquinho? Vamos falar com Deus. Orar é falar com Deus. Peça a Ele graça, misericórdia. Peça a Ele, Senhor, me ensina a orar. Dá mais inspiração, Senhor. E você vai falando com Deus, até que a oração passa o telhado e chega ao trono da graça. Amém. Vamos falar com Ele um pouquinho.